Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar. E a gente quer mostrar pelo PowerPoint algumas imagens do que foi a nossa viagem missionária nesses dias. Foi um pouco mais curta, mas foi uma viagem muito abençoada. Nós fomos em 12 pessoas e pastor Gilson foi conosco desde o começo até o fim. Foi uma bênção. Ganhou um pouquinho mais de peso? 4 quilos. A gente brinca dizendo que ainda bem que pesam as malas e não a gente. Senão o excesso de bagagem era muito grande. Né? Mas só para você ter uma ideia, a imagem anterior era a cidade de Temuco, aí, uma cidade com 250 a 300 mil habitantes, para você só ter uma noção. E foi de 8 a 16. A próxima fala um pouco da cidade de Temuco. Uma cidade, queridos, que o evangelho chegou ali, se espalhou por todo o Chile. E algumas igrejas, tem 65 igrejas no Chile. E para nossa surpresa, vários deles vieram aqui há 2 anos atrás. E uma dessas igrejas, não dá para contar todos os testemunhos, mas uma dessas igrejas, a Igreja Batista Alabrança, ela durante 1 ano ficou estudando todo o material que recebeu aqui, a pastor André, o pastor Gilson, o Yuri, o Ronaldo, o Leno, todo mundo, o pastor William ministrando, eles foram rigorosamente seguindo passo a passo. 1 ano estudando, treinando, e eles começaram um pequeno grupo, e o segundo, o terceiro, e depois de 1 ano, 1 ano e 3 meses, eles têm 14 pequenos grupos naquela igreja. E amados, eles estão numa tenda, eles não num templo climatizado, lá é um pouco frio. Eles estão numa tenda que eles chamam de carpa, mas amados irmãos, era o céu na terra. Vendo o louvor deles, a alegria deles. E eu lembro que quando terminou o culto, que começou às 10, terminou 1h30 e ninguém saía, era uma coisa incrível. Aí fomos almoçar e todos os 14 líderes estavam presentes no almoço. Almoçamos. Depois foi quase uma santa inquisição de perguntas, as dúvidas, a fome muito grande. O pastor Éder, de Jaraguari, pregou em uma das primeiras igrejas batistas do Chile, que tem 101 anos como a nossa, né? Não é tão grande como a nossa, mas está desenvolvendo. E até o pastor Paulo, que é o pastor de relacionamentos da convenção, que não fala espanhol, foi pregar numa igreja também. E todo mundo entendia, era o dom do discernimento, o dom de falar outras línguas. Né? E foi muito gostoso. Kids Games, nós chegamos já da rodoviária e fomos tomar um café, já fomos para um Kids Games, um trabalho com crianças numa escola. Foi muito gostoso, uma bênção. Né? Isso na quinta, na sexta noite começaram as oficinas, o treinamento, mais ou menos 90 pessoas estavam sendo treinadas. Vocês estão vendo algumas fotos do trabalho do Kids Games, brincadeiras, e eles, os chilenos, já foram treinados no ano passado e já estavam juntos fazendo uma aplicação. Você faz uma brincadeira, depois tem uma aplicação moral e uma aplicação espiritual. Depois vem um livro sem palavras e várias crianças acabam aceitando a Jesus a partir daí. E na sexta, então, começaram as oficinas. O pastor Gilson foi ministrando sobre relacionamento discipulador. Depois veio Raízes, veio multiplicando pequenos grupos, que foi o Felipe Breda que ministrou. No sábado, nós tivemos um encontro com os pastores numa igreja, que foi uma benção, foi muito gostoso. 25 casais lá estavam recebendo uma palavra de Deus. O pastor Gilson falou, o pastor Paulo também falou, logo em seguida. Foi uma benção. E à tarde e à noite nós tivemos o treinamento. E a Elaine, que é da Rede do Amor, esposa do pastor Ricardo, falou sobre pequenos grupos infantis. Foi uma benção, foi muito gostoso. O Felipe falou da escola do discípulo, que eles estão implantando lá também, igual como nós aqui. Todo o material. E olha só, a irmã Nitze, onde nós ficamos hospedados, o pastor Gilson e eu, a esposa do Jorge, ela pegou o material, o Mini manda as revistas. Ela tentou fazer a tradução por uma empresa, só R$90 mil. Aí ela começou a fazer, revista por revista, folha por folha.
já é a 3ª edição que ela está fazendo. E a gente começa a ver, irmãos, a alegria deles, o amor deles em servir. Há uma experiência que eles tiveram, em abril desse ano, eles batizaram o primeiro iraniano muçulmano convertido ao Evangelho. A igreja está vivendo isso, algo assim muito gostoso, muito lindo de ver. E nós apresentamos aqui na conferência missionária o Nilton, a Sandra, a Jordana, que vão estar indo finalzinho de novembro, início de dezembro, para lá. E eles estão, assim, contando os dias para receber, para poder abençoar. Né? Pode ficar em pé. Isso. E eles já estão fazendo um curso intensivo com o Wilmer e Yesenia, né? Que são venezuelanos, que a igreja abraçou também, estão morando ali pertinho, estão fazendo uma imersão. Já estão no pequeno grupo, já estão atrás do venezuelano aqui na cidade, né? Estão participando, já vão começar a escola do discípulo nessa quarta-feira. Então, assim, está acontecendo, irmãos. Não fica de fora, não. Está acontecendo. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está movendo algo extraordinário. E a gente não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Quando a gente vai observando o que eles estão desejosos, a gente fala do Veredas, eles querem, a gente fala da Escola da Família, eles querem, a gente fala do Summit, eles querem, eles estão com a fome incrível. E eles não têm tempo ruim. Eles têm limitações, têm dificuldades, mas eles estão dizendo, queremos mais, queremos mais. Hoje são, nessas 4 igrejas que começaram, o total são de 29 pequenos grupos, irmãos. São 29 pequenos grupos. Eles não estavam batizando, estão ganhando pessoas, estão batizando, e eles estão experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente louva a Deus. E tem mais para os próximos anos. Pode passar aí. Essa é a cidade de Pucón. Depois de alguns dias, a gente também não é de ferro, a gente foi conhecer um pouquinho o sul do Chile é muito lindo. Essa é a visão, né? Estava um pouco nublado no dia que nós fomos, mas foi uma foto que nós tiramos no ano anterior. Ali é o vulcão que está em atividade, tá? Mas é coberto de neve. E aí a gente foi conhecer um lugar muito gostoso. Pode passar. Né? Tá aí o pessoal. Né, eu não me lembro quantos graus estavam, mas água quentinha, a água estava em torno de 35, 38 graus, estava uma delícia, um lugar muito jóia. Conhecemos o pastor Luiz Pinto, um pastor que, numa área de 200 metros quadrados, ele está tendo uma autossuficiência alimentar, um lugar incrível. Né? E ele está aproveitando tudo, e ele foi dando uma aula de tecnologia, de aproveitamento incrível. Então, também veio aqui, a igreja dele, ele está liderando 2 igrejas, tem 7 pequenos grupos, né? E ele foi convidado para ministrar para uma equipe de professores, seria da Universidade Federal, tipo a Unicamp, né? Ou a USP de São Paulo, do que ele está fazendo, porque ele já tem tudo ali. Ele disse que, se ele viesse a faltar, morrer hoje, o seu filho poderia tomar o seu lugar, de 16 anos, e ele poderia realizar o sonho deles. É isso que está acontecendo no Chile hoje, queridos. E a última, aí é o pessoal, né, comida e comida. Né, o tempo todo, em todo lugar que a gente ia, comida. E aquela foto lá de cima foi lá na rodoviária, a igreja indo em peso se despedir da gente. Cada casa onde ficamos hospedados, a gente tinha o pessoal fazendo um devocional, tinha o pessoal orando, intercedendo, e a gente não cansava de receber abraços deles e dizer, vocês têm marcado a nossa vida. A igreja de Campo Grande tem marcado a nossa vida. Que Deus continue usando poderosamente a sua vida, intercedendo. Quem sabe um dia você vai estar conosco lá para realizar o seminário Veredas. Quem sabe você vai estar lá para ajudar um projeto social, ou até mesmo a ensinar um pouquinho dos fracassos e das vitórias do pequeno grupo que você tem vivenciado. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém? Isso é para a gente compartilhar um pouquinho o que foi o Chile. Ontem tivemos um culto em espanhol, estamos começando um culto em espanhol.
tem venezuelano, boliviano, paraguaios, haitianos, né, chegando. E se você fala espanhol, ou você pelo menos sabe sorrir, vem aqui, você vai participar também. Sabe sorrir? Vem conosco, você começa sorrindo, vai aprendendo aos pouquinhos e você vai crescendo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versos 11 a 17. Essa é a nossa reflexão nesta manhã. Lucas 7, de 11 a 17. E vai aparecer aí no telão. Vamos ler juntos a uma só voz? Vamos lá? Logo depois, depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu creio, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou ao Senhor. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, e diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amados, eu tenho aprendido que ele, Jesus, veio até mim. Pode repetir comigo? Ele, Jesus, veio até mim. Eu não tenho dúvida que eu sou salvo em Cristo Jesus. E eu louvo a Deus por isso, porque eu tenho essa certeza. E mesmo quando eu percebo isso, ou seja, que eu sou salvo, eu percebo que eu não tenho nada a ver com a minha salvação. Eu não fiz nada, absolutamente nada, nem mexi ou movi um dedo pela salvação, porque Jesus veio até mim. Jesus entrou na minha vida e salvou a minha alma, salvou o meu destino da morte eterna para a salvação eterna. Ele veio até mim e eu tenho certeza absoluta, completa, total, perfeita, porque Jesus veio até mim. Quando eu olho para os evangelhos, amados irmãos, eu começo a perceber essa afirmação, essa verdade de Jesus, vez após vez. Há passagens após passagens, ministrando o poder de Deus, o agir de Deus de uma maneira sobrenatural na vida das pessoas. Eu olho, por exemplo, para aquela mulher pecadora na fonte de Jacó. Jesus veio até ela. Eu olho para aquele cego de nascença no templo e Jesus foi até ele. Eu percebo aquele homem, aquele mendigo pobre no poço de Jacó, na cidade de Jacó. Jesus foi até ele. Mas também lembro de um homem rico que subiu numa árvore, no topo de uma árvore, e Jesus foi até ele também. É impressionante quando a gente começa a olhar os evangelhos, ver o Senhor Jesus se movendo com poder, com autoridade, trazendo liberdade para o cativo, para aquela pessoa que está presa em circunstância desesperadora e desamparadas. E eu quero olhar com você nessa manhã para esse texto. Um texto em que a gente vai ver a maravilha do Senhor mais uma vez. Um milagre incrível, poderoso do Senhor agindo. Talvez você, como eu, possamos estar vivendo momentos de morte, de desespero. Mas Jesus está aqui para dizer: eu vou fazer a diferença. Quero convidar você para olhar aquilo que Deus pode fazer e fará, se você permitir que Ele entre na sua situação impossível que você está vivendo. Jesus chega na cidade de Naim. Queridos, você sabe o que significa Naim? Naim quer dizer agradável, prazeroso. Esse é o sentido. Até hoje os israelenses, quando recebem uma pessoa, quando conhecem uma pessoa nova, eles dizem e usam a expressão Naim meod, ou seja, prazer em lhe conhecer. Esse é o sentido. E eu tenho aprendido algumas verdades nesse texto, de Lucas 7, de 11 a 17, eu quero compartilhar com você essas verdades. A primeira verdade é que ele, Jesus, veio, era um tempo de morte.
Vamos falar juntos? Quando ele veio, era um tempo de morte. O versículo 12 vai nos ensinando o seguinte: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Amados, eu começo a aprender aqui nessa verdade que Jesus estava chegando na cidade de Naim. E ele, Jesus, chegou, não era um tempo de alegria. Jesus chegou no momento de morte, de tristeza, de lágrimas. Quando Jesus está chegando aqui, queridos, havia o sentimento de perda. Lembre-se que Naim significa um lugar prazeroso, um lugar alegre, mas não havia nenhuma alegria, nenhum prazer naquela cidade naquele momento, porque a morte havia invadido e roubado a alegria do povo daquela cidade. A gente é informado no versículo 14 que era um filho único. Imagina, e eu e minha esposa temos um filho só. Imagina se fosse ele. O único filho. E o texto vai dizendo que ele estava morto, queridos. Estava morto. Não podia fazer mais nada, absolutamente nada, para que pudesse reverter aquela realidade. O povo estava junto com aquela mãe e aquele jovem morto numa maca, indo pelos portões da cidade, rumo ao cemitério frio, para enterrar o seu único filho. E eu posso imaginar como é costume, quando a gente vê um funeral passando, um cortejo, geralmente nós paramos, a pé ou de carro. Não foi diferente naquela cidade de Naim. Todo mundo parou de fazer o que estava fazendo e se uniu àquela multidão em direção aos portões da cidade, em direção ao cemitério. Eu fico imaginando que à frente estava aquela mulher chorando, em pranto, desesperada, porque havia perdido o seu filho. Atrás vinham aqueles que carregavam numa maca, não num caixão, mas numa maca carregando, uma maca aberta, o corpo estendido do seu filho ali. Em seguida, vinha talvez os parentes, os amigos mais achegados. Havia choro, tristeza. Provavelmente também havia pessoas que foram pagas para estar lá e chorar e cantar juntamente com o corpo. Essa era a realidade, a cena naquele momento em que aquele menino estava sendo carregado para ser enterrado naquela cidade. Aquele jovem, com certeza, tinha planos na vida como você e eu. Aquele jovem, com certeza, ele tinha planejado casar, ter filhos, mas estava morto agora. Aquele jovem, com certeza, tinha planos de trabalhar, sustentar a ele, sua família e sua mãe, que era viúva, mas agora ele estava morto. Aquele jovem que tinha os olhos que brilhavam com a juventude, agora estava turvo por causa da morte que havia abraçado. Aquele jovem que sorria, que imaginava, pensava, agora a fria morte havia abraçado e tomado a sua vida. E não havia mais o que celebrar. A morte chegou e trouxe consigo toda a crueldade e mágoa que poderia possuir. Queridos, a morte é uma experiência do ser humano desde que Adão e Eva decidiram desobedecer no jardim do Éden ao Senhor Deus. Adão decidiu tomar um caminho diferente do caminho que Deus tinha planejado e traçado para ele, a desobediência. Quando Adão decidiu isso, quando ele tomou da fruta, ele desobedeceu, a morte se instalou a partir dali. E toda pessoa que nasce, a morte busca reivindicar vida após vida, uma atrás da outra. Se você abrir Gênesis capítulo 2, versículo 17, você vai encontrar o texto da palavra de Deus, Deus falando para Adão: olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela você comer, você certamente morrerá. Mas se você for um pouquinho mais para frente, em Gênesis capítulo 5, versículo 5, você vai encontrar o mesmo Deus relatando no texto, dizendo que Moisés viveu 930 anos e morreu. Quando eu começo a perceber, amados irmãos, a ação da desobediência na vida de Adão e Eva,
a consequência. A partir dali, de Adão e Eva, a morte começa a perseguir a você e a mim a cada dia. Com exceção de Enoque e Elias, que andou tão perto de Deus, a morte começa a nos perseguir a cada dia. E a morte vai chegar para mim e para você querendo ou não. A morte chegou na cidade de Naim, queridos. A frieza da morte alcançou todo mundo. E eu creio que há mais nesse texto nos ensinando do que uma morte fria, física, de um filho único de uma mãe. Eu creio de todo o meu coração que a representação da morte física daquele jovem quer nos ensinar algo mais profundo e mais sério que nós podemos estar vivendo, que é a morte espiritual. Uma vida seca, embora viva, se locomova, faça algo lá dentro, na sua alma, está gritando desesperadamente. Olhe mais uma vez, Gênesis 2,17, Deus está dizendo para Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque dela, se você comer, certamente morrerá. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que é exatamente isso que está escrito na sua Bíblia, Gênesis 2,17. Mas você também vai perceber que Adão não morreu nem naquele dia, nem no dia seguinte. E eu me pergunto, por quê? Deus estava dizendo, olha, se você comer, você vai morrer. E Adão não morreu. O que eu aprendo com isso? É que há algo mais profundo que Deus quer nos ensinar. Que vai além da morte física, a morte espiritual. É como aquela série de Walking Dead, que você está vivo, mas está morto. Você pode perceber que vai muito mais além do que a morte física, meus amados irmãos. A Bíblia vai nos ensinando que o salário do pecado, o resultado do pecado, a consequência do pecado é a morte. Está se referindo não somente à morte do corpo, mas à separação eterna do Senhor Jesus. Morrer todos nós vamos. Você não tem como escolher não morrer, não tem. Mas você tem como escolher passar a eternidade com Jesus, ou escolher passar a eternidade sem Jesus. O resultado de andar fora da vontade de Deus é uma escolha que só você pode fazer e ninguém mais pode fazer. É escolher deliberadamente, como Adão fez. Eu sabia que não podia comer, mas eu comi. Deus está nos ensinando que o salário, o resultado, o pagamento da desobediência é a morte. E escolhi alguns versículos para ilustrar isso em diversos textos da palavra de Deus. Salmo 9, verso 17, diz assim o Senhor, voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Segundo Tessalonicenses 1, 8, 9, Ele, o Senhor, punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Verso 9, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Há um sentido para a gente entender que a morte, ela vai chegar. E nós podemos, antes da morte física chegar, estarmos mortos em relação para com Deus. Aquele jovem aqui de Lucas, filho único daquela viúva, ele estava lá fisicamente, mas ele não podia sentir o amor, o desespero, o carinho da sua mãe ou das pessoas em sua volta. Aquele jovem estava lá, ele ia ser enterrado no cemitério, numa terra fria, mas isso não iria fazer a menor diferença na vida dele, porque ele estava morto. Ele não podia sentir o afago de um parente que podia tocar-lhe o corpo. Não fazia a menor diferença, porque ele tinha partido dessa vida. Ele estava morto. Assim é uma pessoa que ainda não teve uma experiência com Jesus. Assim é uma pessoa que anda deliberadamente fora da presença de Deus. E esse retrato, essa figura de um homem, de uma mulher, eu fico olhando que fisicamente nós estamos vivos. Nós olhamos, nós ouvimos, nós pensamos, nos movemos, mas a gente está fora da presença de Deus. E espiritualmente nós somos mortos.
o texto vai ensinando que eu não vou conseguir ver o que Deus tem para mostrar para mim. Quando eu ando pelo caminho de Adão e Eva, da morte, eu não vou perceber a ação de Deus, o mover de Deus e o que Deus está fazendo no mundo. Eu vou ficar indiferente à cruz do Evangelho, eu vou ficar indiferente à palavra de Deus, indiferente à ação de Deus. Os dons que Deus tem para você, meu amado, minha amada, vai ser indiferente, porque você está fora do projeto e do plano de Deus para a sua vida. Quando eu começo a olhar para essa realidade, eu penso, eu estive lá. Antes de aceitar o Senhor Jesus, eu estava lá. E se você é salvo em Cristo Jesus, você já esteve lá. Se você não tem Jesus na sua vida, se o Senhor Jesus não governa a sua vida, você está lá nesse exato momento. Você pode estar vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Não há sentido, valor, prazer, alegria. Isso é terrível, isso é horrível. Existir, mas saber que o Salvador do universo não governa a minha vida. Tenho uma pergunta para você. Você está pronto para a chegada da morte na sua vida? Para você refletir. Será que aquele jovem estava pronto quando a morte chegou para abraçá-lo e levá-lo? Essa é a primeira pergunta para nós. E a primeira verdade é essa: quando ele veio, era um tempo de morte. Talvez você está vivendo momentos assim de morte, não sabe o que fazer, desejando partir desse mundo. Mas olha, ele veio até mim, ele virá até você em nome de Jesus. Segunda verdade que eu aprendo nesse texto, versículo 14: quando ele veio, era um tempo de desespero. Repete comigo: quando ele veio, era um tempo de desespero. O versículo 14, amados, vai dizendo algo extraordinário. Depois, aproximou-se Jesus e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Preste atenção. Para o que você está fazendo, pensando, e preste atenção. Queridos, quando nós estamos olhando aqui, havia um homem morto, era o filho único de uma mulher que era viúva. Aquela mulher havia sentido a frieza, a dureza cruel da morte a partir do seu marido. Ela era viúva. As lembranças que ela tinha era do que era no passado, o seu casamento, mas ela não tinha mais marido agora. Ele havia partido. Era a lembrança de que ela e o marido geraram um filho que trouxeram ao mundo. Mas o marido já não existia, havia sido tomado. E agora, o seu filho, de igual forma, foi tomado pela morte. Olhe para essa mulher. Essa mulher já não tem quem iria cuidar dela. Como de costume, os filhos devem enterrar os seus pais. Aqui o texto era o contrário. A mãe estava enterrando o seu filho, que já tinha enterrado o seu marido. Era um momento de desespero, de dor, de sofrimento. Era um momento em que não havia um assistente social ou assistente à viúva. Isso significa que aquela mulher débil, vulnerável, talvez com idade avançada, ela estava em desespero porque ela sabia que não tinha sustento para ela. Em desespero porque ela sabia que não tinha ninguém que poderia cuidar da vida dela. Em desespero porque ela iria depender da ajuda de outras pessoas. Quando Jesus veio, era um tempo de desespero na vida daquela mulher. Mas há algo mais aqui, apenas além da morte de um filho amado. Quando eu olho para essa mulher, que não tinha ninguém que poderia cuidar dela, eu começo a olhar a figura de uma pessoa perdida. É exatamente isso. Uma pessoa que não tem ninguém para cuidar, que não vai ter sustento, que não tem esperança. Ela está perdida. E talvez nessa manhã, pessoas exatamente assim, perdidas, sem direção. Pessoas que estão dizendo assim, olha, aqui é meu último cartucho que eu tenho, minha última opção que eu tenho. E eu quero dizer para você que você está no lugar certo, porque aqui é um lugar em que o nosso Deus faz milagres. Aquela mulher estava presa ao desespero e à escravidão. O pecado escraviza, meus amados. O pecado mutila
e incapacita de você enxergar o que Deus tem para você. Existem 3 palavras que nos ensinam o sentido do pecado. O primeiro é a palavra pecado, é errar o alvo. Sabe aquele lançamento de dardos que tem aquele negócio redondo para você acertar o alvo? Esse é o sentido. É mais ou menos você dirigindo um carro. Você não sai da sua casa para bater em outro carro. É um acidente de percurso. Esse é o sentido da palavra pecado, errar o alvo. Aconteceu, não planejei, não queria, mas aconteceu. Mas existe uma segunda palavra, a palavra transgressão. Transgressão é quando eu sei o limite. Para lá está errado, para cá é a vontade de Deus. E eu deliberadamente tomo um passo à frente e começo a caminhar, transgredindo os valores e princípios de Deus. E faço isso muitas vezes. Mas vai chegar um momento que da transgressão vira iniquidade. Eu cruzei a linha tantas vezes que eu já não tenho mais força, eu não tenho mais motivação para voltar para o centro da vontade de Deus. Isso é iniquidade. Aquela mulher estava exatamente assim. Ela estava sem esperança, sem ninguém cuidando dela, sem ninguém para dar direcionamento. E ela estava escravizada ao pecado. E a palavra de Deus, lá em Efésios 2, de 1 a 3, ela fala o efeito do pecado na vida de um ser humano. E talvez seja a sua realidade ou a minha, quando a gente olha caminhando fora da vontade de Deus. Efésios 2, 1 a 3 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Há inúmeros textos que vão falando da palavra de Deus sobre a escravidão que o pecado traz na nossa vida quando a gente toma deliberadamente. Mas pastor, eu não estou fazendo nada de errado. Mas você sabe o que é certo e não está fazendo. Você está desobedecendo à vontade de Deus. Se você nunca foi salvo em Cristo Jesus, se você nunca confiou em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você está na mesma condição que aquela mulher, que aquele menino, morto em pecados nesse exato momento. Mas essas circunstâncias que envolviam aquela mulher, faziam aquela mulher estar impotente. Eu não posso, eu não tenho poder. Eu queria ter meu filho, mas não tenho. Essa é a morte física. Mas passar a eternidade fora da presença de Deus é desesperador. Segunda pergunta para nós nessa manhã. E a segunda pergunta é: o que está te impedindo de viver para Deus agora? Responda para o Senhor no teu interior. O que está impedindo de você dizer: Senhor, eu quero andar na tua presença, viver para o Senhor todos os dias da minha vida. Quando Jesus veio, era um tempo de morte. Quando ele veio, era um tempo de desespero na vida daquela mulher. Mas terceira verdade que eu encontro nesse texto: quando ele veio, foi um tempo de entrega. Repete comigo: quando ele veio, foi um tempo de entrega. Versículo 15 diz assim: e se levantou, sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Graças a Deus, amados irmãos, que a história não termina com a morte de um filho único que morreu, ou que uma mãe estava desesperada. Quando o povo enlutado estava seguindo aquele cortejo pelos portões da cidade de Naim, indo rumo ao cemitério, estava chegando um outro grupo, uma multidão acompanhando Jesus, o Senhor poderoso, vivo, transformador, que estava encontrando na entrada da cidade. Quando eu percebo, o primeiro grupo estava sendo liderado por uma mulher, chorava desesperada pela perda
do seu filho. O segundo grupo de Jesus era liderado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse segundo grupo de Jesus estava festejando, um alegre, porque do versículo 1 ao versículo 10, eles estavam ainda relembrando Jesus curando o servo do centurião. Havia alegria na liderança de Jesus entrando na cidade. Enquanto aquela mulher havia pranto, desespero, choro, porque a morte havia chegado. Começo a olhar, amados, dois grupos. O grupo daquela mulher indo em direção ao cemitério, à morte, ao desespero. O segundo grupo, o grupo de Jesus, o Senhor da vida entrando na cidade. E a vida é assim. Ou estamos num grupo, saindo da cidade, indo para o cemitério. Ou estamos no segundo grupo, o de Jesus, em direção à pátria celestial. Entrando na cidade que Deus tem planejado para mim e para você. Entrando na cidade que Deus está preparando para um dia vivermos lá. Apocalipse 21, verso 4 diz: e Ele, o Senhor, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E ainda em João, capítulo 14, de 1 a 3, ele diz: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estou. Haviam dois filhos naquele encontro na cidade de Naim. Um era o filho da viúva, morto rumo ao cemitério. O outro era o filho único do Deus vivo e poderoso, que entrando pela cidade ia fazer algo poderoso acontecer na vida daquela família. Haviam dois sofredores na entrada da cidade de Naim. Um era aquela mulher sofrendo a perda do marido, a perda do filho. O outro era Jesus, que tomou sobre si os meus e seus pecados, as nossas enfermidades, para nos salvar e nos dar a liberdade como seus filhos na eternidade, num lugar maravilhoso. Haviam dois inimigos ali na porta de Naim. E o primeiro inimigo, a morte, que tomou aquele menino, de novo indo em direção ao cemitério. Mas havia Jesus que venceu a morte. Venceu a morte ali naquele momento. E venceu a morte na cruz, dizendo: eu sou maior do que a morte. Eu sou maior do que a sua aflição, desespero e dor. Quando Jesus chegou a Naim naquela tarde, era um momento de morte e desespero. Mas Jesus transformou em libertação aquele momento. Eu aprendo. O Senhor, no versículo 12, vai falando para aquela mulher: não chore. Mas mais ou menos dizendo assim: que a paz do Senhor venha sobre ti, mulher. Jesus estava cheio da compaixão. Aquela mulher não havia convidado Jesus para vir ao funeral, mas Jesus mesmo assim veio sem ser convidado, porque sabia da sua dor e da sua necessidade. Aquela mulher não estava buscando Jesus, mas Jesus veio no momento exato, preciso, para tirar toda a dor e o sofrimento. Talvez aquela mulher nem conhecia, nem havia ouvido falar de Jesus, mas Jesus sabia quem ela é, como Jesus conhece a sua vida e a minha perfeitamente. Eu fico olhando, amados, embora Jesus não foi convidado, não foi procurado, ele estava lá, porque era o momento certo de agir na vida daquela mulher. Eu aprendo nos versículos 13, 14 e 15, que quando Jesus chegou, querido, geralmente quando a gente vê um cortejo a gente para. Jesus fez diferente, por isso que ele é tremendo. Jesus foi até o cortejo, pôs a mão na maca e todo mundo parou. É possível que Jesus esteja pondo a mão na maca na sua vida agora. E Jesus fala para aquele jovem: levante-se. E queridos, eu lembro de alguns contos no Nordeste,
em que se fazia missas e cultos em que um morto ficava em pé. Não sei como, mas eram as histórias que eu ouvia do meu bisavô. Mas eu posso até considerar isso, do morto ficar em pé. Mas tem 2 sinais claríssimos da ação poderosa de Jesus. É que aquele morto se sentou, é o primeiro sinal. O segundo é que aquele morto começou a falar com Jesus. Eu fico imaginando o que será que aquele jovem que havia estado morto e agora estava com os olhos abertos, sentado, o que será que ele estava conversando com Jesus, o autor da vida, o príncipe da paz? Eu não sei você, mas eu acredito que os homens são mais curiosos do que as mulheres, porque quando chegar no céu eu quero saber, Jesus, conta para mim, o que aquele jovem falou para você? Não está registrado no texto o que ele falou, mas está registrado no texto que ele falou. E você não viu nenhum morto. Eu fico imaginando, você talvez num funeral, e eu já pensei isso, Senhor, o que iria acontecer se esse morto dentro do caixão saísse e se levantasse? Eu imagino que a grande maioria já estaria em outro estado, mais rápido do que avião, com medo. E se você contasse para alguém ia rir, dizendo, você está doido. Alguns iriam desmaiar, outros não teriam reação, mas alguns com certeza iriam abraçar e dizer, Deus é poderoso para trazer de volta aquele a quem eu amava. Foi isso que aconteceu com aquele jovem ali, irmãos. Jesus disse, levante-se. E ele se levantou, obedecendo imediatamente a voz do Deus vivo e poderoso, e começou a falar com o autor da vida. Começou a observar, Jesus se moveu com graça e poder, quebrou aquele cortejo naquele dia, e ele entregou o seu filho à sua mãe. Você pode imaginar a alegria daquela mulher, recebendo o seu único filho, tendo esperança de um trabalho, de uma vida, de uma família, de um recomeço. Esse é o momento de entrega. O que Jesus fez naquele dia de Naí, Ele também pode fazer na minha vida e na sua vida. Você pode estar atolado em pecados, numa condição desesperada, mas Ele veio até mim, Ele veio até você, Ele está aqui nesta manhã para transformar o que seria choro e pranto em algo extraordinário. E a última pergunta para nós, o que está te impedindo de entregar a sua vida para o Senhor Jesus agora? O que te impede, meu amado, minha amada, de se render aos pés do Senhor Jesus? Eu lembro que eu tinha 17 anos na cidade de Recife, e o meu sonho era estudar nos Estados Unidos. Eu havia ganhado uma bolsa, eu ia estudar no estado da Geórgia. Havia 3 meses que eu havia aceitado a Jesus, novo na fé, cheio da presença de Deus. E eu falei, pai, ganhei uma bolsa, vou poder estudar nos Estados Unidos? Ele sorriu para mim e disse, não filho, você vai comigo para a cidade de Porto Murtinho. Você está rindo porque não era com você. Eu fui no mapa, porque não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google, não tinha internet. Eu fui no mapa procurando a cidade de Porto Murtinho. E sabe o que eu encontrei? Nada. Eu mudei o nome da cidade de Porto Murtinho para Porto Mortinho. Estava morto, não existia. Eu disse, Senhor, e agora o que eu faço? Efésios 6:2 diz, e o Senhor falou para mim naquele dia, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bens e prolongue os dias sobre a terra. Obedecer a Deus, abrir mão dos sonhos. Eu disse, Senhor, se essa é a tua vontade, eu vou obedecer. Vim para a cidade de Porto Murtinho, morei lá, uma cidade incrível, grande, 3.544 pessoas, contando meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Eu morava em frente à praia de Boa Viagem, continuei morando sobre a água do Rio Paraguai. Mas sabe, amados irmãos, eu não me arrependo em nenhum momento de abrir mão dos sonhos que era somente meu e entender que o que Deus tem é incomparavelmente melhor. Foi aqui nessa terra que encontrei a minha esposa, estamos há 32 anos casados.
Foi aqui nessa terra que Deus nos deu o nosso filho, o único filho, que também já está casado, está na rede Uni. Foi aqui que Deus nos chamou. É aqui que eu estou, sabendo que o que Deus tem é incomparavelmente melhor. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. E Deus está perguntando: o que está impedindo de você entregar a sua vida para Jesus? Você não pode sair aqui nesta manhã sem responder algo para o Senhor. Você está pronto para se entregar e se render aos pés do Senhor Jesus? Você está pronto para começar uma nova jornada que vai mudar a história da sua vida e o seu futuro na eternidade com o Pai Celestial? Eu quero te dar essa oportunidade agora em nome de Jesus. Se você deseja se render, se entregar a Jesus, começar uma caminhada com Ele, você pode fazer isso de uma maneira muito simples, mas muito poderosa e importante. Você pode erguer a sua mão e dizer: eu quero começar a caminhar com Jesus nessa manhã. Se você quer isso, onde você estiver, erga a sua mão e eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Há mais alguém? Erga a sua mão bem alto, sem a vergonha nenhuma, dizendo: eu preciso de Jesus, eu preciso. Amém. Pode baixar sua mão. Mais alguém? Levante sua mão. Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Levante sua mão. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Já vi, pode baixar. Eu quero orar bem pertinho de pessoas que começam uma vida nova. Eu queria convidar você que levantou a sua mão, você pode vir aqui perto de mim. Eu quero orar com você, com esse Pai Celestial que entrou na cidade de Naim e disse: hoje é um dia prazeroso e de gratidão. Hoje é um dia de transformação. Venha aqui, entrega a sua vida ao Senhor. Caminhe diante do Senhor. Não tenha medo ou vergonha. Ele te ama, Ele te ama. Ele quer o melhor para você. E você tem o poder de tomar a decisão e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Saia do seu lugar, venha rápido, eu quero orar com você e por você nesse momento, em nome santo de Jesus. Isso, pode vir. Se você não levantou a mão, mas há desejo no seu coração, saia correndo. Dia 2 de maio de 81 foi um dia igual como esse. Eu percebi, Jesus está aqui, Ele veio. Era um tempo de morte, mas Ele me trouxe vida. Ele veio, era um momento de desespero, mas Ele transformou em um momento de alegria. Era um momento de entrega e eu disse: Senhor, entrego tudo para Ti. Tudo. Igreja, fique em pé e estenda suas mãos para essas vidas que estão dizendo: sim, Senhor, eu quero convidar vocês a orarem junto comigo. Eu vou falar e repita bem forte: deixa o inferno ouvir a decisão que vocês fizeram nessa manhã. Diga assim comigo: querido Deus, eu te amo, eu estou apaixonado pela Tua palavra, eu te agradeço pelo Teu perdão hoje na minha vida. Eu sou grato a Ti, porque o Senhor tem uma nova vida para a minha vida. Eu Te recebo como Senhor e Salvador. Me guia, muda, porque eu quero Te seguir todos os dias da minha vida. Eu me entrego totalmente, por completo, ao Senhor, Rei da Glória. Oh Senhor Jesus, eu Te agradeço de todo o meu coração por essas vidas. Eu Te louvo. Não há palavras para expressar a alegria da minha alma, porque o Senhor está aqui presente. Porque o Senhor se faz presente e o Senhor usa apesar de nós. O Senhor usa e o Senhor quer nos usar para o louvor da Tua glória. Pai, quebra qualquer sentimento de morte na vida desses amados irmãos e irmãs agora em nome de Jesus. Quebra todo o desespero, sentimento que está invadindo sua alma, seu coração, a sua história. Começa, Senhor, a escrever com a caneta do sangue do Cordeiro uma nova história na vida de cada um dessas pessoas, para eles poderem ver que o Senhor invade o nosso coração com graça, com alegria, com perdão, com começo.
Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um deles. Que eles sintam não apenas o perdão do alto céu, mas eles sintam a gratidão do coração deles em dizer: Senhor, eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Ajuda-nos como igreja a encontrar um pequeno grupo para que eles tenham um ninho de amor e de aconchego, onde eles possam viver transformações incríveis. Eles possam experimentar o milagre do Senhor na vida deles e na vida da família deles. Ó Deus, se alguém aqui não tem família, que nós sejamos a família deles nessa manhã. Que eles se sintam abraçados pelo Senhor Jesus. E eles possam ouvir como o Senhor Jesus falou àquela mulher: não chore, porque o milagre hoje começou a acontecer. Pai, Senhor, usa a Tua igreja, a igreja do Senhor. Vai despertando na Tua igreja fome do Senhor. Vai despertando em homens e mulheres aqui, Senhor. Eles não estão longe de Ti, mas a verdade é que também não estão tão perto como deveriam estar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Constrange o nosso coração a estar mais perto do Senhor. Constrange o nosso coração de a cada dia, a cada manhã, abrir a Tua palavra e ter direção fresquinha do céu para a nossa vida, para as decisões da nossa vida, para as escolhas da nossa vida. Eu te agradeço, ó Deus, por essa manhã, no nome mais lindo, o doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vou pedir para vocês, pode aplaudir, igreja. Igreja, fique em pé, não se mova. Você que veio à frente, tem gente preparada, quer te dar um material, quer pegar o seu nome para a gente começar a orar. Fique em pé, igreja, não se mova, por favor. E, por favor, preencha, a gente quer acompanhar você. E eu quero orar com a igreja finalizando. Igreja, feche seus olhos. Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para Te adorar. Paizinho querido, nos leva para o campo missionário que é lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, e nos leva para o louvor da Tua glória. Nos usa essa semana e nos dá experiências para a gente adorar o Teu nome e dizer: o milagre aconteceu nesse trabalho, nesta vida, nesse vizinho, no meu companheiro de trabalho. Leva-nos em paz. Essa é a doce oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, amém. Vai na bênção, vai na graça do Senhor Jesus.